Olá, criaturinhas! Começando mais uma Expressão Livre. Hoje eu gostaria de conversar com vocês de um assunto que está acontecendo com muita gente. Ansiedade. Sabe aquele momento em que a gente tem vontade de que tudo se resolva, tudo até se exploda, que a gente tem vontade de até querer matar alguém? Se vocês observarem, a gente tem passado muito por isso. Claro, o isolamento, pandemia, principalmente a pressão que a gente passa no trabalho, ou quando a gente é um trabalhador informal, que a gente quer fazer algo melhor, que dê um significado, um resultado muito mais positivo. E aí vem aquele sentimento que tá tudo forte, tudo intenso. Às vezes a gente até pensa que é uma síndrome do pânico que a gente está tendo, na verdade, em que o chão vai começar a se desfarelar, em que o teto vai cair em cima da gente. A ansiedade, falando de um modo até um pouco metafórico, é nada mais do que o excesso de futuro. Ou seja, é quando a gente quer fazer planos demais, a gente esquematiza muitas coisas e a gente esquece que o presente é o momento em que a gente tem que resolver isso. Se a gente levar em consideração, depressão é o excesso de passado, quando a gente pensa demais numa situação, quando a gente quer mudar alguma coisa e fica relembrando aquilo e não consegue sair daquilo, criando uma espécie de redoma em torno de nós mesmos. E o estresse nada mais é do que excesso de presente. Então hoje, falando com você sobre ansiedade, eu quero fazer um pedido bem legal sobre isso. Quando vocês sentirem que algo está a ponto de explodir, principalmente na parte do coração, ou também na parte da nossa mente, o que a gente quer, respira muito fundo pelo nariz, deixa o ar expirar pela boca, imaginando que simplesmente essa sensação começa a sumir. Não adianta alguém chegar para vocês e dizer, respira fundo que passa. Mentira, não vai passar. O que eu indico para vocês é, quando possível, façam uma respiração, escutem uma música que medite, ou então escute música daquela época que deixava vocês felizes. E se for possível, caso nada disso ajude muito, procure um auxílio terapêutico. Barras de Axis, que é uma terapia que ajuda bastante, o Reiki, uma energização, porque às vezes a gente precisa recarregar as baterias, sentir um pouco de energia de terceiros, que são terapeutas, mentores espirituais. Então assim, não se sintam com vergonha de procurar ajuda. Sintam vergonha se vocês simplesmente ficarem isolados, não se permitirem fazer algo diferente. Todo mundo comenta hoje em dia que a gente precisa se reinventar. Pois eu proponho algo diferente. Não se reinventem, inovem, façam diferente. Mas um dia por vez. Não tentem esquematizar a vida para daqui a 2 meses, 3 meses. Não vai dar certo. Tentem fazer o hoje para tornar o amanhã melhor ainda. Todo mundo costuma dizer, na minha época era diferente, fulano de tal não faz muita coisa por causa que é jovem. Pensem numa coisa, isso são tudo fatores de um espírito ansioso, em que a gente quer avaliar as pessoas com base numa crença limitante que a gente teve e que a gente criou com base nisso. Crença limitante nada mais é do que quando a gente é criado com uma meta, com uma filosofia de vida diferente e que muitas pessoas às vezes podem não concordar ou não fazer como a gente gostaria. Então, tudo isso são fatores que levam a uma ansiedade maior e possivelmente no futuro a um estresse e às vezes algumas pessoas acabam ficando dependentes de medicações. Eu não sou contra o uso de medicações, sou contra que a pessoa não procure um auxílio rápido, porque isso pode ser evitado, como eu falei antes, com uma meditação, com uma respiração, com métodos fáceis que podem dar um auxílio muito maior ainda, ok? Pessoal, precisando de algum auxílio, curtam a página, se precisar o meu telefone vai estar aqui, mandem um WhatsApp, agendem um horário e um grande abraço no coração de todos.